4. Vamos então, hoje, vamos falar só disso. Raízes. Né? Deixa eu só dar uma conferida aqui no estrutura de giz. Não tem muita saída, entende? Assim, só voltando, pegando um assunto anterior, tem certas coisas que eu vou ser obrigado a dizer sem provar, e não são só relativas à matemática, são relativas à física também. Né? O futuro vai dizer, né? Vai mostrar. Por quê? Porque não dá tempo, né, de fazer tudo que tem que ser feito. A gente tem que falar de QCD. Né? É isso que é o conteúdo, né, do curso. Né? Então, por exemplo, não dá tempo de eu falar sobre integral funcional, né, com todo o arsenal da integral funcional à disposição. Né? Não dá tempo de falar de teoria de grupo com todas as coisas da teoria de grupo desenvolvidas milimetricamente. Também não dá, simplesmente não dá. Então, algumas coisas eu tenho que assumir, né, que vão fazer sentido, por exemplo, eu dizer que a álgebra de Lie, comutador de TA com TB igual a IFABCTC, determina completamente a lei de composição do grupo. É uma coisa que eu tenho que dizer, mas não tenho tempo de provar. Se algum de vocês se sentir muito incomodado com isso, eu posso arrumar literatura para isso acontecer, tá certo? Mas, honestamente, eu nem recomendaria que, se fosse essa literatura, procurar por isso. Por quê? Porque você vai sair completamente da direção, né, que está sendo discutida aqui. Né? O negócio é, assume essa informação, confia em mim. Assume essa informação e segue viagem. Né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar de onde vocês vão chegar. Com certeza. O Daniel está dizendo aí que eu sou vendedor, né, de baú da felicidade, essas coisas. Não, eu disse que devia tentar um cargo político. Nem todo político é mentiroso, né? Pelo menos não é um corolário. Então vamos lá. Bom, a gente ainda nem falou sobre o que são as tais das raízes, né? Então, antes da gente falar das raízes, a gente tem que terminar de fazer o que a gente começou a fazer na vez anterior. Tá certo? Na vez anterior, a gente começou com o seguinte. A gente lembrou, né, as matrizes de Gelman. Né? A gente observou as duas matrizes de Gelman que eram diagonais. Certo? As duas matrizes de Gelman que eram diagonais. Elas são diagonais, né? Então, comutador de lambda 3 com lambda 8 é igual a zero. Mas isso aqui, né, é IF38C lambda C sobre 2, né? Certo? IF38C lambda C sobre 2. Então, já que esses caras aqui, já que isso aqui dá zero, isso daqui vira uma combinação linear dos lambda C dando zero. E os lambda C são todos matrizes linearmente independentes. Né? A nossa construção das matrizes de Gelman mostra isso. Então só tem um jeito, né, daquela combinação linear ali dar zero. É todas as constantes de estrutura serem nulas. Certo? F381, 382, 383 já é zero mesmo, que é antissimétrico. Né? O 388 também é zero, mas as outras não. As outras, dizer que elas são zero é dizer algo não trivial. Certo? Então, aí a gente imaginou a generalização dessa situação
né, para uma representação arbitrária. Né? Numa representação arbitrária, você tem TA, TB é igual a I, F, ABC, TC. Né? E agora esses T's que estão aí, eles são matrizes de uma dimensão que você, no futuro, vai determinar qual é a dimensão dessas matrizes, como é que funciona e tal. Mas, por enquanto, você só sabe o seguinte, que, por exemplo, o T1 faz o papel do lambda 1, o T2 faz o papel do lambda 2, levando em consideração aquela relação de comutação que está ali. Tá certo? E o fato disso aqui está reproduzindo as relações de comutação obedecidas pelas matrizes de Gell-Mann, né, é a condição essencial para que a gente tenha uma representação. Por quê? Né? Só relembrando aqui rapidamente, né, se você definir agora uma matriz, vamos chamar de G de L. Oi? Não é que eu mexi, não. Tu solto? Ah, cadê? Não solto como? Não sei. Paulo soltou uma no cadeiro, o resto também tá ali. Só para ver se, né, aconselhar a galera a não sentar. Né? Se você pegar um G de R, né, vamos supor que o nosso R, lá na representação fundamental, era exponencial de I, θ A, lambda A sobre 2. Aqui, uma matriz 3×3. Né? Se você montar um G de R que seja exponencial de I, θ A, TA, agora, né? Se esses caras satisfazem isso, que está aqui, então você pode garantir que o G de R1, G de R2 é igual ao G de R1 e R2. Você pode garantir que você tem uma representação. Porque a conta que você vai fazer, né, para obter o produto R1 e R2 depende apenas das relações de comutação satisfeitas pelos lambdas. E como os T's satisfazem relações de comutação isomorfas, né, vamos dizer assim, essa lei de composição aqui vai refletir a mesma coisa. Ou seja, isso vai ser uma representação se os T's satisfizerem essa mesma álgebra que está aqui. Tá certo? Então, já que eu estou dentro de uma representação, aquela álgebra tem que ser satisfeita e, portanto, eu garanto, né, que T3 com T8 vai ser zero também. Eu tiro essa informação da representação fundamental e ela é válida para qualquer representação. Tá? Aí nós seguimos, né, reescrevendo a álgebra de Lie, aquela que está escrita ali em cima, naquela representação arbitrária. Né? Então, a gente chamou de H1 T3, de H2 T8, uma definição, né? E nós reindexamos os demais T de 1 a 6. Então vamos lá, T1 continua sendo T1, T2 continua sendo T2, né? Mas o T4 virou T3, T5 virou T4, T6 virou T5, né? O T7 virou T6 e o T8 virou H2. Né? Você só deu nomes diferentes para as coisas. Né? Em termos dessa álgebra, a gente acabou conseguindo mostrar, né? Dessa álgebra não, em termos dessa renomeação desses textos, a gente mostrou que essa álgebra que está aqui é completamente equivalente a essa aqui, ó, HI, HJ igual a zero, né? Computador de HI com TA. Veja que esse A agora, ele é de 1 a 6. Né? Ele está refletindo essa redefinição que a gente fez. Né? HI com TA é I, FI, AB, TB. Né? E, finalmente, computador de TA com TB. Isso aqui é só reescrevendo as relações
com A e B de 1 a 6 que a gente tem lá. Isso vira IFABC PC mais IFABI HI. Tá certo? Isso foi a última coisa que a gente tinha visto, né? A gente também, né, fez uma redefinição desses caras, né, a partir Aí do... o Abraão, a HJ tem que ser com I frente de J, sempre. Para I igual a J é trivial, que HI sempre computa com HI. E o outro se parte, que é o T3 e T8. Que é o T3 e T8. Exatamente. Né? H1 é o T3, H2 é o T8. O comutador de H1 com H1 é 0, H2 com H2 é 0. O problema é H1 com H2 ou H2 com H1, tanto faz. Isso é informação não trivial, que a gente está extraindo do que a gente aprendeu na representação fundamental. Certo? Então, a gente redefiniu essas matrizes de modo que o traço do HI, HJ fosse delta IJ e também o traço TA com TB fosse delta AB nessa história. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos aprender mais sobre essa álgebra de Lie, né? Vamos fazer uma definição que é a seguinte. Vou definir HI AB. Você vê que isso daqui são um conjunto de duas matrizes, 6 por 6. Certo? H1 e H2, porque o I ele é o índice da subálgebra de Cartan. Certo? Ok? Ó, H1 e H2. Esse I aqui está representando o índice da subálgebra de Cartan. Né? Subálgebra de Cartan, só para relembrar, é a subálgebra composta dos elementos da base que comutam entre si. Então você tem quantos elementos da base? 8, né? T1, T2, T3 e T8. Dois desses caras comutam entre si. Eu chamei esses caras de H1 e H2 e eu uso esses índices latinos no meio do alfabeto, I, J, K, etc., para designar essa subálgebra de Cartan. Os índices do início do alfabeto eu estou usando para designar os demais geradores, A, B igual a 1 até 6. Certo? Então, o que eu estou chamando aqui de HI AB, por definição, vai ser I, F, I, AB. Certo? Veja que esse cara aí não é zero. O que a gente viu, a gente provou na aula passada que era zero, é o IFIAJ, onde IJ eram índices da subálgebra de Cartan. Tá certo? Se aqui no lugar de B fosse J, né? Se aqui eu estivesse me referindo a um gerador da subálgebra de Cartan, por exemplo, IAJ, né? Isso aqui seria zero. Foi isso que a gente mostrou na aula passada. Né? Essa é uma definição. O que a gente vai fazer com essa definição? Vamos fazer o seguinte. Vamos observar esse comutador aqui, ó, HJ, comutador com HI, com TA. Tá? Quanto dá isso? Então, isso dá o comutador de HJ com comutador de HI com TA, está escrito aqui, ó. Certo? Então isso vai dar HI AB, TB, né? Já estou substituindo a definição, né, do HI AB ali. Então esse HI e AB são números, né? Eles saem do computador, tá certo? Não tem nada a ver
ele está aqui quieto do lado de fora, HI, AB, e vai sobrar o comutador de HJ com PB. Né? Posso usar mais uma vez aquela fórmula que está aparecendo ali. Ele vai ser HJ, né? BC, TC. Né? Certo? Eu estou só usando aquelas relações de comutação que estão ali e usando a definição que eu acabei de colocar na jogada. Então tá. Agora eu posso trocar. Ao invés de calcular o comutador de HJ com o comutador de HI, eu calculo o computador de HI com o computador de HJ. Então eu fico com HI, comutador de HJ, PA. Certo? E, na verdade, o que eu estou trocando aqui é o papel de I por J dentro dessa conta. Né? Eu já sei quanto dá o resultado, faço eu copiar isso daqui trocando I por J. Vai dar HJ, AB, HI, BC, TC. Tá certo? Agora eu posso pegar e subtrair, né, esse cara desse. Tá certo? Professor, ali tem TB, né? No magazinho que você definiu em cima ou não? Desse pequeno aqui? Não. Não? Não, porque eu não saquei o que você fez na primeira parte ali. Aqui? Isso, daí para lá. Vamos lá. Computador de HI com TA é isso aqui, né? Isso. IFIAB, TB, por isso? Onde tinha FIAB, eu substituí pelo que eu acabei de definir. HIAB. Beleza, Certo? beleza. Foi só isso que eu fiz. Tranquilo. Então, se eu agora subtrair esse cara desse, né, eu vou obter um negócio que é HJ, né, computador de HI com PA, menos computador de HI com computador de HJ com PA. E isso que está aparecendo aqui, olha bem, ó. Aqui você tem o elemento AC do produto da matriz H pequeno I com a matriz H pequeno J. Se eu falasse disso em componentes, né, esse é o elemento A, C desse produto de matrizes. Certo? Todo mundo está vendo isso? Aqui eu tenho também o elemento AC do produto das matrizes HJ com HI. Tá certo? Então, isso menos isso está me dando comutador de HI com HJ componente AC. Tá certo? TC, né? Agora, é claro, quando você vê comutador triplo, né, na sua frente, né, computador com 3 entradas, você lembra imediatamente da identidade de Jacob, né? E é isso que a gente vai usar aqui. Né? Então, identidade de Jacob, né? O Jacob, ela diz isso. É bem fácil, é só ir alternando os caras aqui. C, comutador de A com B, mais B, comutador de C com A, igual a 0, né? Então, vamos supor que a gente chamou de isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Né? Então, eu deveria saber o seguinte, comutador de HI com comutador de HI TA, mais comutador de TA com comutador de HI com HJ, mais comutador de HJ com comutador de TA com HI é igual a 0. Estou usando a identidade de Jacob, chamando A de HI, B de HI, HJ, né? A de HJ, desculpe, B de HI, C de TA. Né? Então aqui é HJ, HI, né? E aqui é HI e HJ. Certo?
consertei o tempo. Né? Então, o que eu tenho aqui, olha, é HJ, computador de HI com TA. Eu tenho menos HI, computador de HJ com TA. Mas aqui tem TA com HJ, eu posso transformar um cara menor, né? Trocando a entrada do computador. Tá certo? Então, isso menos isso é igual a isso passado para o outro lado, com sinal de menos. Né? Então, isso que está aqui é menos comutador de TA com o comutador de HJ com HI. Mas o computador de HJ com HI é zero. Tá certo? Porque eles definem a subálgebra de Cartan. Né? Então, se isso aqui é zero, significa que este objeto que está aqui é zero também. Mas isso é uma combinação linear dos TCs, tá certo? Que são, por hipótese, né, linearmente independentes. O único jeito dessa combinação linear de objetos linearmente independentes ser zero é que os coeficientes sejam zero. Né? Então, isso aqui implica, né, que o comutador dessas matrizes, HI, HJ, é zero. Dessas matrizes 6 por 6 aí. Certo? Tá claro aí, gente? Até agora? Como é que as coisas estão se processando? Né? Aqui eu estou omitindo os índices dessas matrizes. Né? A rigor, eu deveria colocar aqui um AC, por exemplo. Eu deveria escrever esse negócio inteiro. Isso menos isso igual a zero. Tá certo? Mas isso dá para interpretar rapidamente em termos de um comutador, do produto matricial. Obrigadão, professor. Valeu. Né? 6 por 6. Olha aqui. HI, esse I é um índice da subálgebra. Por que eu estou falando isso? Né? Volta aqui. Você vê que esse I que aparece aqui, né, ele vem do HI. Esse I pode valer só um ou dois, sendo um ou dois índices daqui, da subálgebra de Cartan. Né? Então, esse I que está aqui é um índice herdado da subálgebra de Cartan, por definição. E os índices A e B, eu estou pegando exatamente nessa relação que estão aqui, eles variam de TA, TB variam de 1 a 6. Né? Então, esses dois índices variam de 1 a 6, esse índice varia de 1 a 2. Né? Isso é uma notação um pouquinho complicada, às vezes, né? Mas, tipo assim, a própria faixa de variação dos índices ser diferente, significa que você não pode confundir um com o outro. Tá certo? É só a gente manter essa convenção na cabeça e usá-la direto. Legal. Então, esses HIs pequenos, né, são, portanto, matrizes 6 por 6 que comutam entre si. Se eles comutam entre si, eles podem ser diagonalizados simultaneamente. Certo? E olha só que legal. Né? Essa matriz, ela é antissimétrica nesses índices AB. Concorda? Porque as constantes de estrutura são completamente antissimétricas. Ela é antissimétrica nesses índices AB. E ela tem um I aqui na frente. Uma matriz antissimétrica, com entradas reais, e com I na frente, é uma matriz hermitiana. Certo? Portanto, H1 e H2, que são as duas matrizes das quais nós estamos falando, são matrizes hermitianas que comutam entre si. Resultado, existe uma transformação unitária que diagonaliza essas duas matrizes simultaneamente. Certo?
seja S essa transformação unitária. Né? Então vamos lá. Vou chamar assim, ó, S alfa C. Tá? Esse alfa, eu estou colocando dessa maneira, mas ele é um índice que varia na mesma faixa de variação do A e do B, de 1 a 6. Tá certo? Eu estou colocando dessa maneira por causa do que vai acontecer na frente. Mas eu poderia ter colocado D, por exemplo, para o alfa, DC. Tá certo? Índice latino do início do alfabeto, sem problema nenhum. Eu estou escolhendo usar um índice grego por causa do que vai acontecer um pouquinho mais na frente, vai ficar mais claro. Né? Então esse é alfa C, HI, igual a 1 a 2, CD. Tá certo? Vou usar a mesma notação, CD. Né? S é menos 1, D, beta, usando alfa no início, beta no final. Estou dizendo, tanto alfa quanto beta variam na mesma faixa de índices que esses índices aqui variam. É só uma licença poética que eu estou usando, para usar esses índices desse jeito. Né? Então, isso que está aqui eu estou supondo que existe um S tal que isso dá alfa I, delta alfa beta. Certo? Ou seja, a matriz HI, uma vez diagonalizada, e isso aqui é uma transformação unitária, ou seja, S menos 1 é igual a S dada, certo? É uma transformação unitária por quê? Porque os HI são hermitianos, matrizes hermitianas no espaço de dimensão finita podem sempre ser diagonalizados por uma transformação unitária, certo? Isso é o teorema lá da álgebra linear. Né? Então, estou supondo que S é a transformação que diagonaliza o HI. Então, o resultado de aplicar S menos 1, ou seja, conjugar o HI por S, é obter uma matriz diagonal. Tá certo? Os alfa I são os autovalores, né, desses HIs. Ok? Os autovalores do HI. Agora vamos começar a fazer miséria com isso, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa relação, tá aqui, ó, certo? Vou multiplicar por S à esquerda, por S menos 1 à direita. Né? Isso vai bater exatamente aqui, ó, nesse cara. Tá? Vai acontecer o seguinte. Vou pegar HI. Considerar o computador do HI com S alfa A, desculpa, PA. Isso é S alfa A, HI AB, e aqui eu vou inserir S menos 1 B beta S delta C. Então eu vou pegando essa relação que está aqui, tá? Estou multiplicando por S alfa A à esquerda e estou inserindo a identidade desse lado, fazendo isso dos dois lados da equação, simplesmente. Posso ou não posso fazer isso? E restam dúvidas aqui. Na fila da frente, vamos lá. Puro, abre a boca. Deixa eu ver. Estou entendendo como você joga ele. Aí está aqui, ó. Nossa definição lá. Não tinha um S na brincadeira. O S são números. Correto? Isso aqui são números. Estou simplesmente pegando e considerando aquele cara ali, estou pegando, multiplicando cada uma daquelas identidades ali
por S alfa A e estou somando sobre A. Tá certo? Mas esses caras são números complexos. Então eles não interferem na relação de comutação. Tá certo? Melhorou? Aqui continua ruim. Vamos lá. Fala aí. Você tem que desenvolver a habilidade de olhar para a cara do cara e ver que o cara está com problema. Vamos lá. Fala aí. Pode voltar lá atrás, não tenha medo. Se tiver com problema lá atrás, vamos voltar lá atrás. Professor, só para o esse Entendi, fala aí. S lá de cima do quê? É o mesmo de baixo. São números. Olha só. Em tese, os próprios H's são números. Né? Mas o H, se eu tirar esses dois índices A e B daqui, eu posso pensar, eu não estou falando de números, estou falando de uma matriz. Né? H11, H12, H13, H16, H21, etc. E tal. Então, isso aqui é uma matriz se eu considerar o conjunto de todos esses caras. Mas se eu considerar individualmente, cada um deles é um número também. É como eles entram aqui, um número. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: esse conjunto de números forma uma matriz. E essa é uma matriz hermitiana. Eu dei esse argumento por quê? Porque essa matriz é antissimétrica pela troca de A com B, tá certo? E tem esse I aqui que vai trocar de sinal de novo quando eu conjugar. Então, se eu conjugar e transpuser, ela volta nela mesma. Certo? Então, essa é uma matriz hermitiana. Aí eu vou lembrar, toda e qualquer matriz hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. E mais, a mesma transformação unitária diagonaliza H1 e H2, porque H1 comuta com H2. Tá certo? Como matrizes. Essa relação que está aqui é a relação de diagonalização da matriz H1 ou da matriz H2 expressa em termos de componentes, ou seja, expressa em termos de números. Os S são números, os H's são números, isso aqui é tudo número. Tá certo? Essa relação que está aqui, ela tem uma expressão assim, S, HI. S menos 1 é igual a HI diagonal. Aqui você teria uma representação matricial. Quando você escreve os índices, você está falando de números, um depois do outro. Então eu estou explorando essa relação que está aqui para escrever, para fazer essa combinação linear dos teares e calcular isso. Melhorou? Fala com você. É que você falou que você multiplicou esses números ali naquela segunda relação aí, de HI e TA. Isso. Aí você multiplicou os dois lados dela por S. SS. Pois é, mas por que você besteira, mas por que o HI, no meu termo do computador, à esquerda? Esse? Não, o Hzão ali, HI. Por que ele também não está multiplicado por... Não tem nenhum índice aqui contraindo com ele. O índice A está contraindo com esse índice A. Lembra que esses caras aqui, esses caras são matrizes. Tá? Mas os índices de matriz dele estão ocultos. Tá certo? Esses aqui também são matrizes, mas os índices de matriz dele estão explícitos. Quando os índices de matriz são explícitos, eu tenho que considerar os caras como números. E número comuta com matriz. Certo? Certo, beleza. Então eu posso passar esse número aqui para dentro, sem problema. Beleza. Tranquilo? Melhorou aí? Beleza. Vamos lá. Por que se são números, você pode colocar para fora do computador e paga o HI, AB e B. Isso. Aí você colocou uma escala de campo. Isso. Não, mas se trocou de TB para PC. Eu concordo que as contrações estão certas, mas sei lá, eu faria. Isso daqui, ó. Você concorda comigo que é um delta PC? Certo? Eu tenho que trocar, eu tenho que mudar ou esse índice ou esse. Tá certo? Se eu quiser escrever, eu posso escrever isso aqui assim, ó. I, F, I, A,
AC, por exemplo, se eu quiser, delta CD, PB. Tá certo? Ou eu posso manter esse, foi o que eu optei por fazer, né? Escrever assim, delta BC, DC. Foi isso que eu fiz. Então isso aqui é delta BC, está inserido aqui, como S menos 1S. Tudo certo aí? Mais problema? É legal a gente, né, se acostumar com essa coisa aqui, porque aonde a gente vai chegar agora é num lugar muito fundamental para o que vem adiante. Certo? Então, não é bom ter insegurança em relação a essa forma aí. Tá? Então vamos lá, gente, olha só. Isso aqui a gente usa porque a gente tem aqui em cima. Né? SHI, S menos 1, é uma matriz diagonal, é alfa I, delta, alfa, beta. Certo? Então isso aqui vai ser alfa I, né? Delta, alfa, beta, S, delta C, DC. Certo? Delta aí embaixo, pode ser um delta aí em cima. Então, delta, alfa, beta vai matar com esse beta, vai virar alfa. E esse, para os meus propósitos malignos, né, eu vou chamar o C de A, já que é, né, estou contraindo, posso mudar o nome do meu índice à vontade. Então isso vai ser alfa I, S, alfa A, TA. Certo? Agora observa que interessante. Esse objeto, S alfa A, TA, apareceu dos dois lados ali. Vamos chamar esse objeto de E alfa. Definir aqui, E alfa, S alfa A, TA. Tá? Isso é uma definição. O que eu acabei de descobrir aqui é o seguinte, é que aquela relação de comutação, né, entre o H com o T, H com H dava zero, certo? H com T, né, dava T, né, essencialmente, proporcional a T. Né? Essa relação de comutação eu posso, de alguma maneira, diagonalizar também, dessa maneira. Alfa I e alfa. Tá certo? Então, olha só. Quantos desses E alfa existem? 6. Correto? Porque isso aqui é uma transformação unitária, né, levando esse conjunto dos T's, A's, A igual a 1 a 6, num conjunto de E alfa, alfa igual a 1 a 6. Tá certo? Então eu tinha 6 matrizes, eu fiz lá umas combinações lineares dessas matrizes, eu cheguei em outras 6 matrizes. Eu posso montar, se eu quiser, para as matrizes originais, porque essa transformação tem inversa, a transformação unitária. Né? Então, se eu tinha 6 matrizes aqui, eu vou ter 6 matrizes aqui. Eu agora estou chamando de alfa. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 5 por diante. Certo? Bom, cada E alfa desses, né? Então, escrevi isso aqui, 6 matrizes. A dimensão dessas matrizes é a mesma dimensão dos TAs. Qual é a dimensão dos TAs? Por enquanto ainda é especificado. Tá certo? Eu tenho 6 matrizes. Eu posso pegar um desses E alfas, um deles, e calcular o comutador de H1 com esse E alfa, que eu vou obter um alfa 1 E alfa. Eu posso calcular o comutador de H2 com esse E alfa,
e vou obter um alfa 2 de alfa. Certo? Se eu pegar um E beta, um beta diferente de alfa, eu novamente posso fazer o seguinte, então eu coloco o mutador de H1 com E beta, e o que eu vou obter é um beta 1 E beta. Como calcular o comutador de H2 com E beta, e eu vou obter beta 2 E beta. Esses caras aqui, eu vou chamar coletivamente de um vetor bidimensional, chamado de alfa. Tá? Esse aqui também, vetor bidimensional, que eu vou chamar de beta. Certo? Cada vetor desses que eu obtiver, contando aquele é alfa, com todos os caras da subálgebra descartando, com H1 e com H2 no caso, né, vai me gerar um vetorzinho bidimensional desse. Esses vetores eu dou o nome para eles de raízes. Tá? Esse cara e esse cara. Cada um deles é uma raiz. Certo? Eu vou botar um outro nome bastante sugestivo desses E-alfas. Esses E-alfas eu vou chamar de operadores escada. De maneira bastante similar ao que a gente tem lá na álgebra de momento angular, onde tem J mais e J menos, que são os operadores escada lá na álgebra de momento angular. A diferença é que aqui eu não estou mais em SU2. Eu estou em SU3, ou se vocês observarem que quase nada aqui depende de ser SU3, eu estou em SUN, como um grupo de Lie genérico. Portanto, a diferença é a seguinte: se eu tiver uma subálgebra descartante com dimensão maior do que 2, os meus vetores de raiz, as minhas raízes, vão ser vetores com dimensão maior que 2. Se a dimensão da subálgebra descartante for 3, qual vai ser a dimensão de uma raiz? 3. Se for 4, vai ser 4. Porque eu vou obter esses números, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, com o comutador desses H's com cada um dos E-alfas. Certo? Então, esse conjunto das raízes forma um espaço das raízes, sei lá, eu não posso dizer espaço porque eu não falei de nada de fechamento, de espaço vetorial nem nada. Então, foi um conjunto aí, de objetos com a mesma dimensão que o rank da álgebra. Rank foi o que nós definimos na aula passada. Rank é a dimensão da subálgebra descartante. No caso do SU3, a subálgebra descartante é bidimensional. Portanto, as raízes são vetores, as raízes de SU3 são vetores bidimensionais. Certo? Quantos desses vetores existem? Em princípio, 6. Certo? Eu tenho um vetor desses, de raiz, para cada alfa, para cada valor do alfa. Certo? Então, essa é uma forma de você escrever a álgebra, onde você já fez uma economia danada nas constantes de estrutura. As constantes de estrutura mudaram completamente. Mas isso não é um problema. Lembra que o SU3, quando você usa J3, J mais, J menos, as constantes de estrutura também mudam. Você tem comutador de J mais com J menos igual a 2J3, comutador de J3 com J mais igual a mais J mais, comutador de J3 com J menos igual a menos J menos. Então essas não são as constantes de estrutura originais da SU2. Da SU2 é o tensor epsilon alfa beta gama, completamente antissimétrico. Claro, se a gente fez uma combinação linear de geradores, é claro que as constantes de estrutura eventualmente vão mudar, foi isso que a gente fez. Se eu exprimir tudo em termos dessa combinação linear de geradores, é isso que vai acontecer aqui. Mas eu tenho
6 desses caras, 6 desses alfas, para cada um deles, eu vou fazer um computador com H1 e com H2 e vou encontrar, né, duas componentes de um vetor de raiz. Então eu tenho 6 vetores de raiz. Tá certo? 6 raízes. Reparem aqui que a gente ainda não falou nada sobre o computador de E-alfa com E-beta. Tá? Isso vem aí, ainda. Né? Isso é mais complicado de a gente falar. Né? Mas, por enquanto, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de pegar a álgebra original, computador de TA com TB igual a IF, ABC, TC, reescrever esse computador usando os geradores de subálgebra de Cartan e os operadores de escada. Uma parte da álgebra a gente já escreveu. O computador de HI com HJ é 0. O computador de HI com E-alfa é alfa I e alfa. Para completar, para fechar esse trabalho e reescrever a álgebra, falta calcular o computador de E-alfa com E-beta. Para cada alfa e para cada beta. Certo? Vamos para frente. Né? Vamos aprender mais agora sobre essas raízes. O que vocês vão ver é que a gente não tem quase liberdade nenhuma. Não tem quase liberdade nenhuma para escrever essas coisas. Né? A gente vai chegar no final com todas essas raízes determinadas em função das propriedades da álgebra de Lie do SO3. Certo? Ou seja, suponha que você não saiba quem são os F, A, B, C. Tá certo? Se você fizer essa construção, você vai determinar completamente essas raízes e no final da história você pode voltar e determinar os Fs. Né? Então, se tem uma pergunta, como é que eu determino os Fs? Bom, filho, pega aí os Fs, os lambdas, né, das matrizes de Gelman e sai calculando o computador de todo mundo. É uma maneira de fazer isso. Né? Mas outra maneira é seguir um caminho oposto a esse caminho que nós estamos desenvolvendo agora. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aprender mais sobre as raízes. Né? Estou mentindo, principalmente organizar o pensamento. Né? Vamos aprender mais sobre essas coisas. O que dá? Eu vou numerar assim os itens, porque são várias coisas aparentemente desconexas, mas vocês vão ver que elas vão ter que se juntar para ir produzindo um resultado interessante no final. Né? Vamos calcular o computador no HI, no elemento subálgebra de Cartan, com um produto E-alfa e beta. Né? Dois operadores de escala. Então isso daí são usar as propriedades do computador, né? Isso vai dar HI com E-alfa vezes E beta, né? Mais E-alfa, computador de HI com E beta, não é isso? Se eu usar o que eu acabei de aprender ali, né? Que é HI com E-alfa, é alfa I e alfa, né? Então, isso aqui dá alfa I e alfa e beta mais beta I e alfa e beta, certo? Ou seja, isso dá alfa I mais beta I e alfa e beta. Olha que legal. Se eu tomar o traço agora dos dois lados, né?
vai tomar aqui, ó, traço disso, traço disso. Tá? Traço de comutador é sempre zero. Né? Traço de comutador de AD é igual ao traço de AD menos o traço de BA. E como o traço é simétrico, né? Traço de computador de qualquer coisa é sempre zero. Né? Então, se tomar o traço do computador de HI com EL e beta, isso dá zero, isso dá alfa I mais delta I, traço de alfa e beta. Certo? Olha só, se o alfa I for igual a menos delta I, né? Então, se alfa I for igual a menos delta I, então, 0 igual a 0. Né? Tem 0 daqui, aqui, trivialmente você tem 0 também. Né? Agora, se o alfa I for diferente de menos delta I, tá certo? Se o alfa I for diferente de menos delta I, então você não tem saída, você tem que considerar o traço de E alfa, com E beta, certo? Certo? Então, uma das coisas que a gente está fazendo aqui implicitamente, quando a gente chega num resultado como esse, é reescrevendo aquela espécie de métrica que a gente escreveu, a forma de Killing. Né? Então, estamos reescrevendo a forma de Killing em termos da subálgebra de Cartan e dos operadores de escala. Né? A forma de Killing era traço de TATB, um GAD definido como traço de TATB. Né? A gente viu que era uma matriz simétrica, né? Real, porque os T's eram hermitianos, e portanto ela podia ser diagonalizada, certo? E existia um teorema dizendo que você podia escolher uma constante global para normalizar todos os T's, de modo que o GAD era lambda delta B, é o mesmo lambda para todo mundo. Né? Aqui, se eu for mudar de base, disser, ao invés de ter H1, H2, T1, T2, T3, T4, T5, T6, eu vou ter H1, H2, E1, E2, E3, E4, E5, E6. Certo? Eu tenho que reescrever a minha forma de Killing nessa nova base. Né? Novamente, traço de HI e HJ continua sendo delta J, então com isso eu não me preocupo. Mas o traço de E alfa e beta, eu acabo de descobrir que isso é zero se alfa for diferente de menos beta. Certo? Pergunta. E se, né, beta for menos alfa? Isso aqui, eu estava botando flash aqui em cima dos vetores de raiz, eu vou tirar porque eu não estou enchendo o saco. Toda vez que eu escrever alfa e beta dentro desse contexto, eu estou indicando um vetor de raiz mesmo. Né? Só que eu estou falando de dois vetores de raiz, com componentes arbitrários. Se alfa for igual a menos beta, né, será que eu posso ter traço de alfa de menos alfa igual a zero? O que acontece se eu tiver traço de E alfa e menos alfa igual a zero? Né? A forma de Killing, né? Ou seja, o G alfa beta, vamos dizer assim, né? Dentro dessa história, ele vai ter uma linha e uma coluna de zeros. Você vai ter, né? Vamos chamar G, GAD, né? Forma de Killing, ela é o traço de PA TB.
É difícil usar uma notação para esse GAD, mas esse cara ele separa em dois pedaços, né? O GIJ, que é o traço de HI até J, e o G alfa beta, que é o traço de alfa e beta. Certo? Esse cara aqui eu já sei que é diagonal, né? Eu normalizei os H's, eu subi alfa de cartão, de modo que isso aqui é da delta e J. Né? O G alfa beta, eu já sei que para alfa diferente de menos beta, esse cara dá zero. Está provado ali. Se para alfa igual a menos beta, isso também é zero, você vê que você tem uma linha inteira e uma coluna inteira pelo menos de zero. Significa que o determinante desse cara é zero. Mas o determinante desse cara não pode ser zero, porque esse cara é não singular. Desde o início ele era não singular. Lá na representação original, né, em termos de TA e TB, tinha determinante explicitamente diferente de zero. Qual era o determinante dele? Né? Esse é o determinante de lambda delta B. Então essa é lambda elevada a n. Né? O determinante desse cara é lambda elevada a n. O lambda é o número que caracteriza a representação e n também, a dimensão da representação. Né? Portanto, o determinante era diferente de zero originalmente. Tem que continuar sendo diferente de zero, porque tudo que você fez foi uma transformação linear e unitária, portanto inversível. Conclusão: se isso aqui, se o traço de alfa e menos alfa for zero, o determinante desse cara tem que ser zero, mas eu sei que o determinante não é zero. Então, acabo de concluir isso. O traço de alfa e menos alfa é necessariamente diferente de zero. Certo? Vamos para frente. Né? Eu tinha chamado isso aí de I, né? Vamos lá no I. O que vocês acham que é o traço de HI com E alfa? Né? Bom, os E alfa são combinações lineares dos TAs A igual a 1 a 6. E o traço, né, de TATB era lambda delta B, ou seja, se você incluir os caras da subálgebra de Cartan, o traço do cara da subálgebra de Cartan com algum TA de 1 a 6 era sempre zero. Como os E alfa são combinações lineares dos caras que não são da subálgebra de Cartan, isso aqui tem que ser zero também. Certo? Beleza. Então aprendemos um bocado de coisas sobre esses alfas, né? Tá certo? Sem fazer conta nenhuma específica do SU3. Né? Se vocês voltarem aqui para trás, vocês vão ver que, a menos que eu diga que I igual a 1, 2, né? Eu não estou fazendo conta nenhuma específica do SU3. Tá certo? Pode ser SUN, isso aí. Né? Vamos ver o que dá o comutador do HI, agora não com E alfa e beta, e sim com o comutador de alfa com E beta. Né? Então isso aqui eu posso usar o que eu aprendi agora mesmo, né? Certo? Então ali eu aprendi a calcular o comutador do HI com E alfa e beta, né? Tá certo? Com E alfa e beta. Então isso aqui vai dar
alfa i mais beta i, comutador de alfa, certo? Então, o interessante aqui é o seguinte, como eu tenho um comutador, né, o comutador é uma operação pela qual a álgebra é fechada. Então eu sei que o comutador de alfa com beta é um cara dentro da álgebra. Ele pode ter, ser proporcional aos H's, ser proporcional aos outros S's, etc. Mas ele é um cara dentro da álgebra. Né? Então, o que eu estou aprendendo aqui é o seguinte, é que esses caras, eles estão desempenhando um papel similar, né? Ou seja, eles estão diagonalizando também as relações de comutação. A minha definição de raiz foi isso. Raiz, componente de uma raiz, é um número que aparece na relação de comutação com HI com E alfa. Né? Então, de HI com alguém da álgebra, vamos dizer assim. Então, eu comuto HI com alguém da álgebra, dá um número vezes alguém da álgebra. O mesmo alguém com que eu comutei. Então, eu tenho que dizer o seguinte, alfa i mais beta i são raízes. Tá certo? Eu tenho duas opções, na verdade. Primeiro, alfa i mais beta i é raiz. Se isso acontece, então isso implica, né, que o comutador de alfa por e beta é proporcional a esse operador escada aqui. Alfa mais beta é raiz. Então, existe um operador escada, tal que o comutador dele com HI dá essa raiz aí. Tá? A outra opção é a seguinte. Alfa i mais beta i não é raiz. Se ele não é raiz, o único jeito dessa relação aqui sobreviver, sem dar nenhuma contradição, é se o comutador de alfa com i beta, né, o zero. Certo? O que é a raiz? Raiz é algo que aparece em função do comutador, dos operadores de escada com os elementos do subálgebra de Kaplan. Então, a pergunta, alfa i mais beta i é raiz? Se ele é raiz, então ele aparece daquele jeito. Né? Se ele não é raiz, né, para essa equação aqui funcionar, algebricamente não tem escapatória, o único jeito é que o computador de alfa e beta tem que ser zero. Certo? Eu estou tendo informações sobre o resto da álgebra. Tá ok? Eu sei o seguinte, se eu tiver duas raízes e a soma delas for uma raiz, tá? Então eu sei que o comutador do E alfa com E beta tem que ser proporcional ao E alfa mais beta, não tem saída. Se eu tiver duas raízes e a soma delas não for uma raiz, então o comutador de alfa com E beta é zero. Isso pressupõe o conhecimento das raízes. A gente vai ver que a gente tem muitos critérios a vir para definir quem são as raízes ainda. Certo? Em particular, a soma desses critérios vai fixar as raízes completamente. Bom, então deixa eu dar uma definição antes da gente prosseguir, né? Que agora dá para a gente falar dessa definição. A definição é a seguinte: base vai ao cartão, né?
é essa base aqui, composta pelos HIs e pelos E-alfas, tal que você tem esses traços acontecendo. HI, HJ, igual a TJ, traço de HI, E-alfa, igual a zero, traço de E-alfa, E beta, igual a delta, alfa mais delta, certo? Observa que nessa última relação aqui, a gente normalizou essa relação que está aparecendo aqui. Né? Isso aqui a gente sabe que tem que ser diferente do zero, é um número, então a gente normaliza os E-alfas com esse número para que aquilo ali tenha 1, quando o alfa for igual a menos beta. Diga. Não entendi onde apareceu na segunda condição aí. Traço de HI e alfa igual a zero. A gente demonstrou isso também, né? Essa aqui. Lembra disso? Ó, os E-alfas, né? Eles são S alfa B TD. S alfa A PA. Para usar exatamente a mesma notação. Isso aí são números. Então isso aqui sai do traço S alfa A traço de HI PA. Isso é zero, porque o traço de HI PA era zero. Certo? Os A's aqui, eles são de 1 a 6. São geradores sem a subálgebra de Cartan. A subálgebra de Cartan separada. Certo? Então isso aí é o que a gente chama de base de Weil Cartan. Tá certo? O mono, nomenclatura. Né? Vamos mais longe agora, certo? Vamos ver o que dá um comutador do HI com um comutador de E alfa e menos alfa. Né? Isso aqui a gente já sabe que é zero, né? Certo? Porque, né? É só você particularizar essa equação para beta igual a menos alfa. Né? Então, o comutador do HI, com isso aqui dá zero. Isso significa que esse cara é zero? Não necessariamente. Tá certo? Isso significa que esse cara aqui pode ser uma combinação linear dos elementos da subálgebra de Cartan. Se ele for uma combinação linear de H1 e H2, isso dá zero também, sem problema nenhum. Essa é a possibilidade mais geral. Então eu posso pensar o seguinte, que o comutador de E alfa com E menos alfa é XI HI. Certo? Mas eu posso ir um pouco mais longe, eu posso descobrir quem é o XI. Certo? Quem é a combinação linear. Esse cara que está aqui, isso dá XI traço de HJ HI, certo? Usando a definição lá que eu acabei de colocar. O comutador de alfa e menos alfa tem que ser uma combinação linear dos HIs. Né? Mas o traço de HJ HI é delta JI. Né? Então isso vai te dar XJ. Certo? Eu posso calcular o XJ daquele jeito. Mas eu posso chegar do outro lado também e abrir a definição aqui. Isso vai ser o traço de HJ E alfa E menos alfa menos o traço de HJ E menos alfa E alfa
Certo? E aqui eu posso usar a propriedade cíclica do traço para pegar e passar esse E alfa para cá. Certo? Então, isso aqui fica o traço de comutador de HJ com E alfa e menos alfa. Certo? Peguei o E alfa, passei para cá fora. E alfa, HJ e menos alfa. E aqui eu tenho HJ e alfa e menos alfa com E alfa, HJ e menos alfa. Isso é o comutador. Né? Mas o comutador de HJ com alfa eu sei o que dá. Dá alfa J e alfa. Né? E o traço de E alfa e menos alfa, eu acabei de normalizar. Isso aqui dá 1. Né? Esse cara aqui, eu sabia que era diferente de zero, tinha que ser diferente de zero, e eu normalizei ali para definir a base de vários cartão. Né? Então, isso daqui dá simplesmente o alfa J. Significa que o XJ é igual ao alfa J. Certo? De modo que mais um pedaço da álgebra ficou pronto. Né? Isso é uma notação que significa alfa 1 H1 mais alfa 2 H2. Certo? Se vocês olharem bem, vocês vão ver que só falta comutador de E alfa com E beta quando alfa e beta são raízes. Só falta esse. Você sabe que quando alfa e beta são raízes e quando alfa mais beta é raiz. Tá certo? Quando alfa mais beta não é raiz, você já sabe, dá zero. Mas quando alfa mais beta é raiz, dá proporcional alfa mais beta. O problema é que só calcular essa constante de proporcionalidade. E a álgebra está toda pronta. Né? Vamos só revisar isso aqui? Então, olha só. Comutador de HI com HJ igual a zero. Comutador de HI com E alfa igual a alfa I E alfa. Certo? Comutador de E alfa com E beta, né? Aqui abrem-se algumas possibilidades. Né? Se alfa mais beta é raiz, isso dá igual a C e alfa mais beta. Se alfa mais beta não é raiz, isso dá zero. E se alfa é igual a menos beta, tá? Então esse cara dá alfa escalar H. Tem que saber quando é que alfa mais beta é raiz, quando é que alfa mais beta não é raiz, para terminar de escrever minha álgebra, né, na base de vai cartão. Certo? Não é mais fácil assim do que com o FABC? Né? Demora um pouquinho, né? Mas fica de uma forma muito mais simpática, eu acho, pelo menos. Bom, olha só, vamos para frente. Nós estamos no 4, então vamos para o 5. Né? Mais uma coisa fundamental a ser dita aqui. Né? Se eu pegar e calcular o comutador de alfa escalar H com E alfa, tá? Olha só, mesmo alfa, certo? Pego uma raiz alfa,
eu tenho o operador de escada associado com ela, faço o produto escalar dessa raiz com um H, quer dizer, alfa 1, H1 mais alfa 2, H2, isso aqui é um gerador, né? Quanto é que eu vou obter se eu fizer isso aqui? Né? Isso daqui é alfa I, comutador de HI com alfa, né? Então isso daqui dá alfa I, que eu vou definir como alfa 2, é alfa. Né? Alfa I, né? Alfa 2 é igual a alfa 1 ao quadrado mais alfa 2. Se for SUN, né? Alfa 1 ao quadrado mais alfa 2 ao quadrado mais alfa R ao quadrado, onde R é o ramo. Certo? Bom, o que mais? Olha só. Vamos observando aqui, mas depois vocês vão tirar suas próprias conclusões. Se eu pegar o alfa escalar H e calcular com E menos alfa, né? Isso vai me dar alfa I, HI com E menos alfa de novo. E HI com E menos alfa, tá certo? Vai dar menos alfa 2 é alfa. Certo? Aqui faltou uma observação crucial, né? Vou voltar lá atrás. Olha só. Deixa eu me autodenunciar aqui, tá? Vou me autodenunciar. Aqui eu cometi um exagero. Né? Quem disse que existe E menos alfa? Se alfa é raiz, tá certo? Eu tenho que mostrar que menos alfa é raiz. Caso contrário, não tem E menos alfa. Só que eu não mostrei isso. Certo? Deixa eu guardar isso para depois. Tá? Depois eu mostro isso para vocês. Estou faltando isso. Então nós vamos supor, né? Suposição. A ser demonstrado. Né? Se alfa é raiz, menos alfa é raiz. Tá? Você tinha mostrado antes que o produto do HI que é menos alfa é alfa? Se o menos alfa for raiz, é. Né? Mas vezes não é alfa? Não, menos alfa. Menos alfa. Primeiro. Né? Deixa essa para depois, tá? Mostrar que o E menos alfa, se o E alfa, se o alfa é raiz, o menos alfa é raiz também. Deixa isso para depois. Só para a gente não interromper o fluxo de raciocínio aqui. Então, a outra coisa que eu tinha visto é o seguinte, que E alfa, comutador com E menos alfa, né, era alfa escalar H. Isso a gente acabou de observar. Né? Só um minutinho. Eu sempre pulei isso.